Se alguém tiver lista para entregar à mesa, é por favor de entregar. Alguém tem alguma lista para entregar? Portanto, por ordem lógica, entre uma lista, eu vou designá-la a lista A. Faz favor, portanto, quem apresenta a lista deve fazer a apresentação da própria lista e dos objetivos que se propõe fazer no mandato que vai iniciar. Portanto, o Dr. Paulo Moraes, faça a favor, tenho a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. As primeiras palavras são de saudação, em particular para as pessoas que não vi há mais tempo. Não fosse mais razão nenhuma, é a alegria de nos encontrarmos. Agradeço, enfim, enquanto Presidente da Comissão Instaladora, a presença de todos. Mas indo agora à matéria, digamos, eu optei e pedi para fazer uma única intervenção, até para não estar a amassar, que tem a ver, no fundo, com o passado e a projeção para o futuro, tal como eu a proponho no programa da lista que apresento. Chegados hoje aqui, 17 de fevereiro, a Frente Cívica está completamente instalada. Temos uns estatutos que definem qual é o nosso modelo de organização. Mais importante até, ou igualmente importante, temos uma carta de princípios que define a forma como e onde devemos intervir e, no fundo, que nos vincula a todos. O documento que a todos nos vincula, a nossa Constituição da Frente Cívica, é a nossa carta de princípios e iniciamos o nosso percurso. Aqui chegados, quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que comigo permitiram que a Frente Cívica se instalasse ao longo deste último ano, nos termos do mandato que tive. Agradeço aos membros da Comissão Instaladora, agradeço à Teresa Serranho, que foi de facto a alma e a grande suporte de organização de todos estes nossos trabalhos para muito além de cada um de nós, e, portanto merece um louvor especial pelo trabalho, pela dedicação e até pelo sacrifício pessoal que muitas vezes dedicou à Frente Cívica, merece uma palavra muito especial. Agradeço também ao Marco Frota, ao Henrique Cunha, ao Luís Serranho, ao António Manuel Ribeiro, que hoje não pode cá estar, que constituíram a Frente Cívica, que hoje cessam as suas funções e merecem uma palavra de agradecimento que eu, em nome de todos, faço por termos chegado aqui. Estamos, pois, num momento de balanço, como diz a canção, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas e temos que fazer aqui justamente esse balanço. E a primeira questão é porque é que nasceu a Frente Cívica e que dificuldades é que a Frente Cívica teve que enfrentar logo no próprio parto. A Frente Cívica é, hoje, uma das poucas entidades em Portugal que se dedica à vida cívica, à participação da sociedade civil. A Frente Cívica nasce, e recordo que vou repetir o que já disse aqui na primeira, talvez dos primeiros encontros, a Frente Cívica nasce de uma necessidade de enriquecer a democracia em Portugal. Uma democracia como a nossa é muito débil, porque uma democracia deve assentar num tripé constituído, por um lado, por uma democracia representativa de partidos, que naturalmente se candidatam ao Parlamento, se candidatam às autarquias. Os partidos devem ser fortes e ter mensagens claras e doutrinas que agreguem as pessoas, mas uma democracia não fica completa assim. Uma democracia precisa, por outro lado, de ter uma justiça que defenda os cidadãos, nomeadamente das arbitrariedades das maiorias no exercício do poder, e precisa, por outro lado, de uma fortíssima sociedade civil. As democracias que hoje, no mundo, funcionam de forma saudável são aquelas que têm partidos fortes, governos fortes, parlamentos fortes, uma justiça vigilante e uma sociedade civil muito atuante nas mais diversas áreas. Sociedade civil atuante no combate à corrupção, na defesa dos consumidores, na proposta de iniciativas legislativas como aquela que nós vamos fazer. E o que é facto é que em Portugal nós temos uma democracia muito débil, porque a sociedade civil está adormecida, os portugueses estão apáticos, estão anestesiados, estão esquecidos,
E, por outro lado, a justiça também tem tido muitas dificuldades e os partidos têm tomado conta da vida toda do país. Nós temos uma situação aqui em Portugal em que os partidos tentaram, ao longo dos últimos anos, tomar conta de toda a vida pública e devemos combater. Aliás, nós assistimos hoje ao absurdo que até em programas de debate desportivo temos comentadores nomeados pelos partidos políticos. Portanto, chegou-se ao ponto em que os partidos, de uma forma quase total, tentaram capturar a sociedade portuguesa. E é esse o nosso trabalho, é chamar à participação cívica. É claro que a participação cívica é muito difícil num país em que as pessoas estão anestesiadas. Portanto, o nosso trabalho é muito difícil e por isso nós estamos aqui, temos nós próprios ter uma grande capacidade de militância, porque mal seria que uma associação cujo objetivo é pôr a sociedade a pensar, é aumentar a participação cívica, não tem essa própria associação participação no seu interior. Portanto, o primeiro grande, digamos, compromisso que nós todos temos entre nós é temos que ter na frente cívica, pelo menos o nível de participação que queremos que a sociedade tenha com a nossa própria intervenção. E por isso o nosso trabalho, o trabalho que se nos apresenta, não é de facto fácil. O que é que nos propomos, e pensando agora em termos de futuro? Para que é que existimos? Existimos para fomentar a participação cívica, somos, como é dito, aliás, na nossa Carta de Princípios, uma rede de pensamento coletivo para pensar em permanência no nosso país, mas em termos das nossas intervenções, há duas linhas claras de ação, que foram, aliás, já referidas no nosso relatório de atividades e que não vou estar aqui a amassá-los a cumprir. Quanto ao primeiro ponto, que é tomar posições sobre um conjunto de aspectos que entendemos que são relevantes na sociedade portuguesa, como seja a questão da redução do IVA, como seja o combate à utilização de crianças na publicidade infantil, como seja o combate pela gratuitidade dos livros escolares, como seja, enfim, não vou estar aqui a amassá-los com mais exemplos, mas o que é facto é que isto são causas sobre as quais nós nos vamos bater, nos continuaremos permanentemente a bater e a Frente Cívica tem que ter uma característica, com o apoio de todos, senão isto não será possível, que até hoje não se viu em Portugal. Ou seja, a Frente Cívica tem que estar envolvida num conjunto de batalhas, não vai ganhá-las todas, longe disso, e não vai ganhá-las porque o ambiente é hostil, mas temos que ter presente que relativamente, por exemplo, à redução do IVA nas habitações dos cidadãos portugueses para 6%, teremos uma batalha, uma segunda batalha, uma terceira batalha, e temos de ser suficientemente resistentes e resilientes para percebermos que cada vez que tenhamos uma batalha que não leva a uma vitória, cada batalha, eventualmente cada fracasso, não é mais do que um passo rumo à vitória que teremos, sabe-se lá quando, mas que teremos seguramente se sempre formos resistentes. O que quer dizer que em cada uma destas causas, naturalmente algumas que perdem até a atualidade, até em função do tempo, mas em cada uma destas causas nós seremos sempre combatentes e cada uma destas causas, cada guerra só acabará no momento em que nós tivermos obtido uma vitória, pelo menos com alguma dimensão significativa. Isto diz respeito à publicidade que utiliza crianças, ao IVA na eletricidade, aos livros escolares, seja o que for. E é isto que eu lhes pedia sempre, que quando houver qualquer tomada de posição da Frente Cívica, pensem que é uma tomada de posição vitalícia, se quiserem, ou seja, permanente, perene, e que só concluiremos uma luta quando entendermos, pode não ser uma vitória total, mas pelo menos uma vitória com algum significado e alguma dimensão. Esse é o primeiro aspecto que eu gostava que todos interiorizássemos. A Frente Cívica é uma associação de causas, de luta por causas, continuaremos sempre a lutar pelas causas em que acreditamos, tínhamos vitórias, tiramos derrotas, tínhamos adiamentos, mas sempre na perspectiva que se acreditamos numa determinada causa, vamos defendê-la com toda a nossa força, digamos, neste caso até ao fim, pelo menos, do nosso mandato, que é aquilo que nos candidatamos neste momento, a um mandato de 3 anos. E gostava que todos interiorizássemos isso, que é uma associação de causas, que combaterá pelas causas, sempre que acreditar nelas, independentemente dos resultados imediatos serem melhores ou menos bons. Depois há um segundo aspecto, e que tem naturalmente a ver com a questão que já foi aqui focada das parcerias co-privadas, que é, como se recordarão, na nossa Carta de Princípios está também a assunção pela Frente Cívica de quais são os problemas crónicos e estruturantes da sociedade portuguesa,
infelizmente são muitos, não é por falta de problemas que nós deixaremos de ter com o que fazer e que trabalhar. Portanto, os problemas crónicos são muitos, sendo certo que, naturalmente, que a Frente Cívica não poderá tratar de todos ao mesmo tempo. Há alguns que, enfim, todos conhecemos, há outros que são problemas estruturantes que a opinião pública não conhece, mas o que é facto é que, neste momento, nós escolhemos como problema crónico a tratar de uma forma estruturada a questão das parcerias público-privadas rodoviárias. E aqui, a pedir a vossa paciência, para eu me ouvir em 5 minutos a falar só sobre a questão das PPPs rodoviárias. A queixa está entregue, a Procuradoria entregou o dossiê ao DCIAP, à Direção Central de Investigação, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e, portanto, está em curso uma investigação. Já não nos compete agora a nós fazer nada nessa matéria. Queixa de igual teor será entregue no mês de março em Bruxelas, uma vez que muitos dos fundos utilizados nas parcerias público-privadas são fundos europeus, será entregue no OLAF, que é o Gabinete Antifraude da União Europeia, e no mesmo momento haverá um seminário sobre essa matéria. Segunda componente do nosso trabalho nesta matéria, como foi, aliás, aprovado em Assembleia Geral em Lisboa aqui há meses. Propusemos criar, e assim o fizemos, uma iniciativa legislativa de cidadãos, tendo em vista produzir uma lei que extinga as parcerias público-privadas. Neste momento as contas estão todas feitas. Este documento que eu aqui lhes apresento irá ser disponibilizado aos associados dentro de dias. Estão feitas as contas e o que é facto é que, face às contas, ao dia desta semana, portanto com data de 14 de fevereiro, contas feitas pelo nosso associado, professor José Matos, e por quem o ajudou, e agradecer naturalmente o contributo que ele tem dado nesta matéria, o que é facto é que, tendo uma dívida estimada pelos Eurostat, que é o Organismo de Estatísticas da União Europeia, de 5,5 mil milhões, correspondentes a todas as PPPs rodoviárias, o Estado português prevê pagar 18 mil milhões por um ativo que vale 5,5 milhões. Ou seja, independentemente de todas as moscambilhas, todas as vigarices, todo o tráfico de influências que se fez na elaboração dos contratos e que está a ser agora investigado pela Procuradoria-Geral da República e, como disse, pelo DCIAP, independentemente de tudo isso, o que é facto é que as PPPs hoje estão avaliadas em 5,5 e aquilo que o Estado prevê pagar é realmente obsceno. E face a isso, o que nós nos propomos é justamente apresentar no Parlamento uma lei que acabe com isto desde já, independentemente do que se fez para trás, estancar esta sangria e, portanto, também nos foi apresentado já esta semana. Tivemos uma sociedade de advogados que, para o ONU, elaborou a legislação que permite acabar com isto. Está aqui também o projeto da lei que iremos apresentar na Assembleia da República e que também será, em primeira mão, disponibilizado aos associados, e que diz tão só o seguinte: em vez de pagarmos os 18 mil milhões, o Estado português deveria pagar os 5,5, ponto final, e o que esta lei diz, enfim, não vou estar a lê-la, seria fastidioso, como é evidente, mas diz o seguinte, artigo 1, objeto: a presente lei tem por objeto a extinção dos contratos de parceria pública ou privadas no domínio rodoviário, identificados no artigo seguinte, que são as 22 PPPs que vem por aqui abaixo, e depois no seu artigo 2 a identificação dos contratos, que digamos foi a parte mais trabalhosa de toda a elaboração deste documento, até porque há muitos documentos legislativos que dizem respeito a estes contratos, e depois de devidamente identificadas, a mesma lei diz, cessam por força e em consequência da presente lei, independentemente de qualquer ato adicional, seja ele normativo ou administrativo, todos os contratos de parcerias público-privadas identificadas no artigo anterior. Portanto, o objetivo desta lei é extinguir as parcerias público-privadas rodoviárias. Vamos ter pela frente um imenso trabalho. O primeiro imenso trabalho é todos nós, todos os associados, perceberem, antes de todos os outros cidadãos, qual é a dimensão do problema e qual é, não obviamente do seu ponto de vista técnico, mas qual é o articulado jurídico que nos vai permitir resolver este problema. O que é que temos que fazer nos próximos tempos, a começar já?
Não é para a semana, é começar já, a partir, digamos, do final desta Assembleia, mal esta direção esteja eleita, a partir do ato eleitoral, nós temos que iniciar um processo cujo núcleo são os órgãos sociais da Frente Cívica, mas são essencialmente os associados da Frente Cívica. Para este trabalho, como para todos, é importante que todos compreendamos que a direção e os órgãos sociais não são quem trata de trabalhar em nome da Frente Cívica. São quem, em nome da Frente Cívica, coordena o trabalho que tem que ser de todos. É naturalmente que não é fácil transmitir esta mensagem, até porque nós não temos, e muito menos eu, não temos nada para dar a ninguém. Se isto fosse um partido, ainda podemos ter uns taxos, uns negócios, etc. Mas aqui não temos nada para dar. Só temos para pedir. Portanto, a única coisa que temos para dar aos associados é pedidos de colaboração. Peço-lhes desculpa, mas será sempre assim nos próximos tempos. E como é que nós vamos agora fazer isso? Como é que vamos fazer isto em termos concretos? Enfim, não interessa agora estar aqui a falar na Assembleia, mas o que é facto é que esta nossa primeira grande luta é a mais difícil e é a mãe de todas as guerras, como diz a expressão, porque de facto, ou nós levamos de vencida esta batalha, e reparem, levar esta guerra, perdão, ou então é sinal que não conseguimos participação cívica em Portugal. Vamos ser claros. Esta guerra que temos pela frente, a guerra da iniciativa legislativa de cidadãos, entregue no Parlamento, tendo em vista extinguir as PPPs, vai ser uma batalha difícil. E reparem, ganhar a guerra não é, obviamente, ter as 20.000 assinaturas. Eu acho que isso iremos conseguir ter. Dá trabalho, mas julgo que teremos capacidade de juntar as 20.000 assinaturas. Ganhar a guerra será, pelo menos, conseguirmos pôr a sociedade portuguesa toda a falar deste descalabro. Porque se a sociedade portuguesa toda falar deste descalabro, no dia em que chegarmos ao Parlamento com a legislação, obviamente que tem que haver alguma consequência. É evidente que isto é uma lei que vai ser entregue no Parlamento visando extinguir as PPPs, num Parlamento em que a maioria dos partidos, a maioria, é contra as PPPs. Portanto, temos vários partidos que dizem que são contra as PPPs, depois aqui têm a oportunidade de botar um documento sem trabalho nenhum, sem terem feito absolutamente nada, é só levantarem-se e dizer que são contra as PPPs e acabar com elas. Mas o nosso grande esforço, e aqui peço a colaboração de todos, é neste trabalho que vamos ter de recolha de assinaturas, nós não precisamos de pedir aos nossos amigos que assinem, faz favor, um papel. Não estamos aqui, digamos, não é como pedir para assinarem uma rifa para o sorteio da escola, não. Temos que pedir que assinem, mas sobretudo que sejam embaixadores da nossa causa. Assinaturas de pessoas que não percebem o que estão a assinar, não as queremos. Precisamos de assinaturas de pessoas que convictamente percebam que temos que acabar com os PPPs rodoviárias. Pessoas que percebam porque é que estamos a extinguir as PPPs rodoviárias. E para que elas percebam, nós temos que ter capacidade de lhes explicar e de os convencer. Portanto, o nosso grande trabalho, o trabalho de todos, é convencer as pessoas, acreditando, em primeira instância, uma pessoa só consegue convencer outra se acreditar na causa. Em primeiro lugar, acreditar intrinsecamente na causa e convencer cada um daqueles que vai assinar que não só tem que assinar, como tem que trazer mais assinaturas, como tem que discutir esse assunto em sua casa, no café e por aí fora. E, portanto, será este o nosso grande trabalho. Relativamente às PPPs, fecho aqui a minha intervenção, que aliás já vai longa, mas relativamente ao mandato ao qual esta lista se candidata, será sempre esta nossa forma de atuar. Recapitulando, em causas de maior ou menor dimensão, sempre tomaremos posições públicas, sempre que entendamos que isso é relevante para a sociedade, seja qual for a causa. Por pequena que seja, se entendemos que devemos tomar uma posição, que se tem relevância social, já não é tão pequena assim. Mas o mais importante na nossa vida, de facto, é pegar nestes problemas crónicos da sociedade portuguesa, de que o exemplo mais paradigmático hoje é a questão das parcerias público-privadas, e conseguir levar de vencida esta guerra. Como disse já há pouco, nós somos uma associação cívica, uma frente cívica que visa gerar a participação cívica. E estamos a atuar num ambiente que não podia ser mais hostil. Um ambiente em que as pessoas não têm tradição de participação cívica e, pior, em que muitas das vezes, quando têm participação cívica, são até castigadas por isso. Portanto,
Isto vai ser difícil e nós só conseguiremos fazê-lo se tivermos vontade. E essa, não tenho dúvida nenhuma, cada uma das pessoas que aceitou fazer parte da minha lista, e cada uma das pessoas que está aqui presente tem vontade de mudar este país. Sobre isso não haja qualquer dúvida. Portanto, esse principal capital já o temos. Mas precisamos naturalmente de meios financeiros, que foram aqui referidos, que conseguiremos obter, não tenho dúvidas sobre isso, meios humanos, meios logísticos, mas essa é a parte mais fácil. Agora há um meio que é o mais importante de todos, que é a militância na causa. E volto a repetir, peço desculpa de repetir, que é, não faz qualquer sentido uma frente cívica que quer trazer a ação cívica à sociedade portuguesa, que essa frente cívica não tenha no seu interior, ela própria, uma fortíssima ação cívica. É claro que não vamos fazer comícios todos os dias, nem vamos andar a fazer manifestações de rua todas as semanas, não é esse o objetivo. Agora, o que eu lhes pedia é que em todas estas ações, e muito em particular nesta matéria que tem a ver com as parcerias privadas rodoviárias, quando houver um alerta, compareçam todos. Compareçam e tragam quem puder vir convosco, quem seja bem-vindo, quem vier por bem também, mas o que é fundamental é que as pessoas não deixem de participar, porque de facto o combate é muito difícil. Nós temos uma sociedade apática, temos uma comunicação social manipulada, temos um espaço público em sistema de autocensura permanente. Neste momento, enfim, eu posso falar da minha própria experiência, que tenho alguma visibilidade pública em alguns aspectos. Eu consigo ir à televisão e falar de muitas coisas, quando me convidam, naturalmente, mas falar de PPPs é um tema tabu. Relativamente às parcerias co-privadas, nós vamos ter a censura pela frente. Censura explícita em alguns casos, implícita na maioria dos casos, mas vai haver uma grande dificuldade em meter este assunto na discussão pública. Como é que nós podemos combater a manipulação da opinião pública, combater a censura, combater até a falta de meios? Com militância. Ou seja, nós para esta guerra só podemos contar connosco, e é por isso que temos que aumentar o nosso grupo, temos que aumentar o número de associados da Frente Cívica, mas sobretudo temos de estar juntos nesta batalha. Para terminar mesmo, e antes de ler a lista que apresento à Assembleia para votação, gostava que todos interiorizassem isso e falo com a máxima sinceridade a todos. Os órgãos sociais que agora vão ser eleitos vão ter uma vida difícil. A direção vai ter uma vida difícil, até porque estamos a falar de uma direção em que as pessoas têm as suas atividades profissionais, as suas vidas. Ninguém faz isto profissionalmente o tempo inteiro. Daremos o nosso máximo, mas precisamos do apoio de todos e que todos percebam que aquilo que a direção está a fazer não é levar a condução dos destinos da Frente Cívica. O que a direção está a fazer é coordenar os destinos da Frente Cívica, tendo em vista que os objetivos só serão atingidos, os objetivos mínimos só serão atingidos se tivermos o suporte de todos. O objetivo maior será, naturalmente, trabalhar, conseguir algumas vitórias e transformar um país como o nosso, que hoje é um país anestesiado, num país mais democrático. E se conseguirmos mais participação cívica, o país será seguramente mais democrático. Mas naturalmente também mais justo e mais livre, que é essa a razão de ser de todas as nossas causas. O nosso grande objetivo seria, daqui a 3 anos, no final do nosso mandato, termos ganho algumas causas, não para nós, mas naturalmente para o país. Com esta perspectiva e esta estratégia, eu passaria, se o Sr. Presidente me autorizasse, a ler a lista que candidato aos órgãos sociais e assim termina a minha intervenção. Portanto, a mesa da Assembleia Geral será dirigida como Presidente pelo nosso associado Mário Frota, Secretária a Fernanda Oliveira e Secretário da Mesa também Rui Torres. Relativamente ao Conselho Fiscal, o Presidente será, se votarem naturalmente favoravelmente, Luís Serranho, Vice-Presidente Carlos Alpedrinho Pires e Vogal Luís Castro. E a direção, finalmente, será presidida por mim, se me derem esse voto de confiança, Vice-Presidente Teresa Serranho, Vice-Presidente Henrique Cunha, Tesoureiro Alberto Frois, Secretário Jorge Amaro. É esta lista que eu submeto à vossa votação, penso que irá começar dentro de 2 minutos. E muito obrigado a todos.